Constatando haver número legal de vereadores e invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária. Peço ao secretário que faça a leitura de um texto bíblico. O coração alegre anima o semblante, mas a preocupação do coração abate o espírito. O coração sensato procura o saber, mas a boca dos insensatos ocupa-se de tolice. Discussão e votação da pauta da presente reunião. A pauta está em discussão. Palavra para os vereadores. Se ninguém quiser fazer uso da palavra, coloque em votação a pauta da presente reunião ordinária. Os vereadores que concordam com a pauta fiquem em comissão e os contrários se manifestem. Aprovada, então, a pauta por todos os vereadores. Discussão e votação da ata número 02/2023. A ata está em discussão. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco a ata 02/2023 em votação. Os vereadores que concordam com a ata fiquem em comissão e os contrários se manifestem. Aprovada, então, a ata por unanimidade. Então, queria aproveitar também esse momento para dar as boas-vindas ao Regis, o nosso novo assessor jurídico da Câmara, e também para falar que temos o item 5, eleição das comissões permanentes de obras e serviços públicos, de educação, saúde e assistência, de legislação, justiça e redação final, finanças e orçamento. Como é de conhecimento dos Tivemos um problema aqui no microfone, mas, como eu vinha falando, como é de conhecimento dos colegas vereadores, os vereadores da bancada do PDT, o Gilson, o José, o Rudinei e o Sirinel, entraram com um mandato de segurança quanto à eleição das comissões e também sobre alguns projetos de lei legislativo que foram colocados em votação na sessão extraordinária do dia 10, e a gente tomou conhecimento no dia 14 sobre esse mandato de segurança, onde que a juíza de Espumoso concedeu uma liminar, excluindo, então, anulando, então, a eleição das comissões e anulando também a votação dos 4 projetos de lei legislativo que tinham sido votados. Então, a gente também deu uma estudada no regimento interno e, realmente, a gente constatou que não deveria ter sido feito a eleição das comissões naquela sessão extraordinária. Até uma coisa que vem sendo feita ao longo dos últimos, desde 2018, eu peguei as atas anteriores, todos os anos foi feito na sessão extraordinária, mas está errado. A sessão extraordinária ela é específica para o que foi convocada. E como foi convocação do Executivo, para apreciação de 2 projetos de leis do Executivo, a gente deveria ter só colocado em pauta aqueles 2 projetos de leis. Então, uma coisa que vem sido feita errada não é de agora, na verdade, desde o tempo de 2018, até quando era o próprio partido do PDT, que também estava na presidência dessa casa. E então, com essa liminar, a gente tomou conhecimento e também decretamos que foi anulada, então, a eleição das comissões e também a votação daqueles 4 projetos de lei legislativos. E, por isso, hoje a gente vai fazer, então, uma nova eleição das comissões para, aí, então, ter tudo de forma legal, e por isso eu gostaria de agora, nesse momento, também usar das prerrogativas do nosso regimento, que diz que o presidente, uma das atividades que o presidente pode tomar é suspender a sessão para que seja feita a votação das comissões. Então, agora, então, eu declaro suspensa a nossa sessão para a gente partir para a votação das comissões. Fica suspensa a sessão, então. Então, retornando os trabalhos da sessão ordinária, peço ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Ofício número 28, 2023. Alto Alegre, 5 de fevereiro de 2023. Presidente Legislativo Fernando Luiz Pullo. Ilustríssimo senhor presidente. No momento em que os cumprimentamos cordialmente, o Poder Executivo Municipal vem, através deste, encaminhar resposta aos ofícios 13 de 2023 e 14 de 2023, onde comunicamos que os mesmos serão encaminhados às secretarias competentes.
Sendo que tínhamos para o momento, reafirmamos votos de estima e consideração. Gilmar Louro, vice-prefeito em exercício. Ofício 30 de 2023. Ilustríssimo senhor presidente, no momento em que cumprimentamos cordialmente o Poder Executivo Municipal, vem através deste dar conhecimento ao Poder Legislativo Municipal da despesa assumida referente ao Programa de Apoio, Implantação e Modernização de Infraestrutura para o Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Cidadania e o município de Alto Alegre, convênio número 92.8207/2022, destinado à revitalização de ginásio municipal, no valor de R$ 243.750, sendo que tínhamos para o momento, afirmo votos de estima e consideração. Gilmar Louro, prefeito municipal em exercício. Senhor presidente Fernando Pull. Assunto: efeitos da estiagem. Convite. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Fernando Luiz Pull, de Alto Alegre. A Federação da Agricultura Familiar, juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Espumoso, vem por meio deste convidar Vossa Senhoria para participar da audiência pública de Espumoso, devido às perdas e danos ocasionados pela estiagem safra 2022-23, que acontecerá dia 24 de fevereiro no plenário da Casa da Cultura em Espumoso com a seguinte programação: 13 horas, recepção; 13h30, vídeo sobre efeitos da estiagem; 13h40, formação da mesa, abertura, audiência pública; 14 horas, pronunciamento, agências bancárias, federações de cooperativas, FECOABRA, SERGS, CCGL, FETRAF, FETAG, Via Campesina e FARSUL; 15 horas, pronunciamento do Governo do Estado, EMATER, RS, Secretaria do Desenvolvimento Rural e Cooperativismo, SDR, Assembleia Legislativa, Congresso Federal, deputados e senadores, CONAB e Ministério do Desenvolvimento Agrário. 16h15, encaminhamentos. 16h30, coquetel da agricultura familiar. Espumoso, 7 de fevereiro de 2023. Vernice Semeas de Camargo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores, e Roberto Carlos Iopa, membro de direção da FETRAF. Então, passamos agora ao expediente do Executivo. Peço ao secretário, então, que faça a leitura do ofício 29/2023, onde o prefeito solicita a autorização do plenário para a concessão de urgência especial dos projetos número 5/2023, 12/2023, 13/2023, 14/2023, 15/2023, 16/2023, 17/2023, 18/2023, 19/2023, 20/2023 e 21/2023. Aqui eu só queria comunicar aos colegas vereadores que, conversando com o prefeito, ele colocou todos esses projetos em regime de urgência. Até o colega Juarez vai fazer a leitura do ofício, mas, conversando com o prefeito, ele me disse que somente o projeto de lei número 5, o projeto de lei número 13 e o 19, que realmente teria urgência especial, que precisaria da votação, no caso, na sessão de hoje. Até, como a gente vai poder ver, no decorrer da leitura dos projetos, das mensagens justificativas, está bem especificado que são projetos que precisam de urgência para poder ser colocado logo depois de votado e, no caso, se for aprovado, poder ser colocado em prática para o benefício da nossa população. Então, eu peço ao secretário que faça a leitura do ofício. Ofício 23/2023, Alto Alegre, 16 de fevereiro de 2023. Ilustríssimo senhor presidente Fernando Luiz Pull. No momento em que o cumprimentamos cordialmente, o Poder Executivo Municipal vem, através deste, encaminhar os projetos de lei número 12/2023, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 21/2023, solicitando que o mesmo seja analisado e aprovado, e os projetos de lei número 13 e 19/2023 sejam analisados e aprovados com regime de urgência, e o projeto de lei número 5/2023, que está baixado para a comissão competente, seja aprovado com urgência, sendo que tínhamos para o momento reafirmamos voto de estima e consideração. Gilmar Louro, vice-prefeito municipal em exercício. Então, como podemos ver no ofício que partiu do Executivo, foi pedida a urgência realmente do projeto 5, o 13 e o 19. Então, eu coloco em discussão o ofício 29/2023. Palavra com os vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, então eu coloco em votação o ofício que aceita, no caso, a urgência dos projetos 5, projeto 13 e o projeto 19. Os vereadores que concordam, então, com o ofício, com a urgência desses 3 projetos, fiquem como estão e os contrários se manifestem.
Então, aprovado a urgência desses 3 projetos. Então, como também, analisando o nosso regimento pelo nosso jurídico Regis, ele constatou que, no caso de urgência especial, não precisa ser baixado para as comissões, pode plenamente ser votado, ser discutido o projeto de lei e votado também na sessão sem ser baixado para as comissões, como a gente vinha fazendo anteriormente. Então, no caso, tem que ser feita a votação da dispensa dos pareceres das comissões. Então, os vereadores que concordam com a dispensa dos pareceres das comissões, só para que fique bem claro, esses 3 projetos, daí, no caso, se aprovado a dispensa, vão ser votados sem os pareceres das comissões. Vão ser votados direto, somente com discussão. Cada vereador pode fazer uso da palavra, quem quiser defender pode defender, bem tranquilo, mas sem o parecer das comissões. Então, coloquem... Me concede a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Senhor presidente, colegas vereador e vereadora, quero cumprimentar nesse momento também o assessor jurídico, quem nos presencia nesse ato, e o pessoal que estão nos assistindo nas redes sociais em casa. Eu, antes de colocar esses 3 projetos de urgência, urgentíssima, e é pedido pelo Executivo, e nós com certeza vamos atender, eu só queria uma orientação. Já que as comissões não podem dar parecer, e de que forma, se nós não concordamos na forma que está vindo o projeto na íntegra, como é que nós vamos proceder uma emenda, modificar esse projeto? Isso aí eu queria ter uma orientação para, no momento da discussão do projeto, se um vereador solicita uma emenda, se nós poderemos fazer emenda, ou simplesmente pelo fato do presidente excluir o parecer das comissões, nós não podemos fazer emenda. Era isso, presidente. Se o jurídico quiser fazer uso da palavra para dar uma explicação. Então, no caso, a explicação do jurídico é que pode ser feita uma emenda oral, no caso, o vereador tem o direito de propor a emenda. Então, coloco em votação a dispensa do parecer das comissões para o projeto de lei 5, projeto de lei 13 e projeto de lei 19, 2023. Os vereadores que concordam, então, com a dispensa do parecer das comissões, e como estão, os contrários se manifestem. Então, aprovada a dispensa das comissões nesses 3 projetos. Então, passamos agora para o projeto de lei número 5, 2023. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei. Projeto de lei número 5, 2023. Abre créditos adicionais especiais. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor de R$70 mil com a seguinte classificação orçamentária. Órgão 7, Secretaria Municipal da Agricultura. Unidade 1, Departamento da Agricultura. Função 20, Agricultura. Subfunção 511, Saneamento Básico. Programa 11, Saneamento Básico. Atividade 2705, Convênio com o Estado. Programa Avançar. Poço Artesiano. Elemento, obras e instalações, R$70 mil. Artigo 2º. Para cobertura dos encargos criados no artigo 1º desta lei, servirá de recursos no valor de R$70 mil de convênio firmado com o Estado do Rio Grande do Sul dentro do programa Avançar. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional no valor de R$ 105.600 com a seguinte classificação. Órgão 7, Secretaria Municipal da Agricultura. Unidade 1, Departamento da Agricultura. Função 20, Agricultura. Subfunção 544, Recursos Hídricos. Programa 30, Programa de Captação e Armazenamento de Recursos Hídricos. Atividade 2706, Convênio com o Estado. Programa Avançar e Iriga RS, Microaçudes. Elemento, materiais, bens e serviços para distribuição gratuita. R$ 105.600. Artigo 4º. Para cobertura dos encargos criados no artigo 3º desta lei, servirá de recursos os provenientes do convênio firmado com o Estado do Rio Grande do Sul, através do programa Avança Mais RS, no valor de R$ 105.600. Artigo 5º desta lei entra em vigor na data de sua publicação. Alto Alegre, 26 de janeiro de 2023, Avelino Salvador e Prefeito Municipal. Mensagem justificativa. Ao iniciar o exercício legislativo 2023, o Poder Executivo Municipal está encaminhando o projeto de lei 5/2023, o qual, com grande satisfação, trata da abertura de 2 créditos adicionais especiais, somando os valores de R$ 175.600, recursos de convênio firmado com o Estado do Rio Grande do Sul em 2022, sendo que ambos são de suma importância para o nosso município,
pois com o valor de R$70 mil será perfurado e equipado um poço artesiano na linha Coraza, que inicialmente irá atender 6 famílias de produtores rurais, sendo que todos possuem tampo de leite ou sistema integrado de suínos, os quais demandam de uma enorme quantidade de água diariamente e, frequentemente, o sistema atual tem deixado muitas vezes esses produtores em dificuldade. Temos certeza que com a instalação desse novo poço artesiano, esses problemas serão resolvidos. Outros 105.600 serão destinados à construção de 11 microaçudes, sendo que em 2022 foi aberto edital para inscrição e, consequentemente, a escolha dos beneficiados pelo Conselho Municipal da Agricultura. Inicialmente foram 12 selecionados, mas um não conseguiu a documentação necessária e acabou sendo excluído. Serão aproximadamente 24 horas de máquina para cada microaçude a ser realizado. Em ambos os casos, haverá necessidade de processo licitatório, sendo que os mesmos terão sua tramitação assim que o presente projeto de lei ser aprovado. Isso é uma demonstração de que, estando alinhado com o governo do Estado, recursos podem ser conseguidos. Temos muitos projetos protocolados junto a órgãos estaduais que vêm em encontro aos anseios dos nossos munícipes. Alto Alegre, 26 de janeiro de 2023, Avelino Salvador e Prefeito Municipal. Então, como foi aprovado a urgência desse projeto e também a dispensa dos pareceres da comissão, eu coloco em discussão o projeto de lei 5/2023. A palavra está com os vereadores. Juarez com a palavra. Saúdo, senhor presidente, caros colegas, assistentes, pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Falar um pouco desse projeto. Esse projeto começou a ser trabalhado lá no final do ano passado ainda, que a gente vinha de um período de estiagem, sendo que precisou de muito empenho e muita dedicação do Executivo e de nossa parte também. Estive no final do ano protocolando esses pedidos com a então secretária da Agricultura do Estado, Silvana Covatti, que prontamente mandou providenciar mais alguns documentos que estavam faltando e prontamente a Prefeitura aqui providenciou. E no começo do ano, desse ano que passou, a gente foi, dia 5 de janeiro, em Porto Alegre, protocolar diretamente com a secretária os documentos que faltavam para a realização, para encaminhamento desses projetos, né? Então, teve um esforço do prefeito, um esforço nosso, um esforço da nossa bancada a nível estadual, e está aí o resultado, conseguimos. A gente sabe que os trâmites demoram, que não é de uma hora para outra, né, que é convênio com o Estado, mas toda a parte burocrática deu certo, toda a parte política também deu certo, e está aí o resultado. Os recursos estão, como se diz, na conta da Prefeitura para ser realizada a obra. Umas obras aí de grande importância para os nossos agricultores, para o nosso pequeno agricultor, né, para armazenamento de água, e esse poço artesiano também, um anseio ali de uma parte da população, né, que geralmente que necessita dessa água, que já como foi falado aqui na mensagem justificativa, né, que tem os chiqueirão de porco, tem os tambo de leite. Então, como a gente está em mais um ano de seca novamente, né, a demanda de água aumenta e os córregos, as águas que o pessoal tem vai secando. Então, um projeto de grande importância aí que vem em benefício da nossa população. Mais algum vereador quiser fazer uso da palavra? Se ninguém mais quiser fazer uso da palavra, eu coloco em votação, então, o projeto de lei número 05/2023. Os vereadores que concordam, fiquem como estão, e os contrários se manifestam. Fica aprovado, então, o projeto de lei número 05/2023. Peço ao secretário, então, que faça a leitura do projeto de lei número 12/2023. Projeto de lei número 12 de 2023. Dispõe sobre percentual de desconto e parcelamento do IPTU, correção e datas de pagamento de taxas de ISSQN fixo, taxa de coleta de lixo, taxa de fiscalização e vistoria e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder desconto de 30% aos contribuintes que pagaram o imposto predial, que pagaram o IPTU, as taxas de coleta de lixo e as taxas de fiscalização e vistoria do exercício 2023 em parcela única, até 31/5/2023. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar o parcelamento em 3 parcelas iguais mensais sucessivas aos contribuintes para o pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, exercício 2023, com vencimentos em 31/5, 30/6 e 31/7/2023. Parágrafo único.
O não pagamento das parcelas gerará a retroação das mesmas em parcela única a partir da data do vencimento da última delas. Artigo 3º. Estabelece que a correção para a cobrança da taxa de coleta de lixo, taxa de fiscalização e vistoria e do imposto sobre serviço de qualquer natureza do exercício 2023 será corrigido em 5,79%, índice correspondente ao IPCA sobre os valores praticados em 2022. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fixar o prazo para o pagamento da taxa de fiscalização, vistoria e de imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISSQN, fixo, em parcela única com vencimento em 31/5/2023. Artigo 5º. A taxa de coleta do lixo será cobrada junto com os carnês de cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Alto Alegre, 13 de fevereiro de 2023. Gilmar Louro, prefeito em exercício. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores e senhores vereadores. O Poder Executivo Municipal vem, através deste, encaminhar a apreciação do nobres edis o presente projeto de lei número 12 de 2023, o qual dispõe sobre o percentual de desconto e parcelamento do IPTU, correção e datas de pagamento de taxas de ISSQN fixo, taxa de coleta de lixo, taxa de fiscalização e vistoria, e da outras providências. Esperamos a compreensão e posicionamento favorável do nobres edis para a aprovação do presente projeto de lei. Alto Alegre, 13 de fevereiro de 2023, Gilmar Louro, prefeito municipal em exercício. Esse projeto de lei, então, número 12 de 2023, vai ficar baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 13 de 2023. Projeto de lei número 13 de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a distribuir telhas de fibrocimento. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Alto Alegre, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, autorizado a distribuir telhas de fibrocimento com a especificação de 2,40 por 1,10, espessura de 6 milímetros, onde serão beneficiados com a respectiva quantidade os abaixo selecionados. Samuel de Oliveira, 45 telhas. Luiz de Mamã, 30 telhas. Romilda Dressler, 30 telhas. Marlene Oldefler, 30 telhas. Ilone Dressler, 25 telhas. Gilmar João Morgan, 50 telhas. Almiro Reuter, 17 telhas. Lourdes Lutz, 5 telhas. Celso Givanella, 20 telhas. Valdomiro Efler, 12 telhas. Aloysio Erpen, 10 telhas. Murilo Castoldi, 30 telhas. João Homero Brock, 17 telhas. Alexandre Gires, 24 telhas. Graziela Arno, 22 telhas. Leonildo Cardoso, 20 telhas. Paulo Sérgio Rosa, 10 telhas. Evandro Schussler, 10 telhas. Cristiano Cristo, 15 telhas. Jussara Lopes, 20 telhas. Total, 442 telhas. Artigo 2º. Para atender às despesas criadas pelo artigo 1º desta lei, serão utilizados recursos da seguinte rúbrica orçamentária. Atividade 2610, construção e reforma de moradias. Elemento de despesa, materiais, bens e serviços para distribuição gratuita. Artigo 3º. Fica a Secretaria Municipal de Assistência Social responsável pela entrega e real comprovação da necessidade da quantidade destinada para os relacionados nas tabelas constando no artigo 1º desta lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Alto Alegre, 14 de fevereiro de 2023. Gilmar Louro, prefeito municipal em exercício. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores e senhores vereadores. O Poder Executivo Municipal vem, através deste, encaminhar a apreciação dos nobres edis o presente projeto de lei número 13 de 2023, o qual trata da distribuição de folhas de fibrocimento aos munícipes que tiveram suas residências atingidas pelo temporal de granizo, ocorrido no dia 19 de janeiro de 2023. Suas residências passaram por vistoria pela equipe encarregada de fazer o levantamento inicial, mas foram excluídos em razão de não se encaixarem dentro dos critérios estabelecidos pelas normas estaduais da Defesa Civil, além de que a quantia recebida pelo município foi suficiente apenas para atender estritamente as famílias selecionadas pela comissão, especialmente composta para tal finalidade. A doação de que trata o projeto de lei depende da aprovação do Poder Legislativo. Em primeiro momento, no dia que ocorreu o granizo e no dia seguinte, o município providenciou lonas para todos os atingidos, independentemente das condições financeiras. O Poder Público Municipal dispensou um valor de R$ 78 mil, o qual demonstra claramente que a administração municipal agiu prontamente. A relação dos beneficiados, que se consta no artigo 1º dessa lei, foi elaborada pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Solicitamos que o projeto de lei seja analisado em regime de urgência, pois a aquisição dos materiais deve ser através do processo licitatório, já que invultará em torno de R$ 32 mil, o que demandará em determinado tempo. Ademais, esses imóveis ainda estão com lona e deverão permanecer assim, certamente, até a distribuição dos materiais. Caso contrário, caracteriza que não haverá necessidade dos mesmos.
Caso seja constatado que alguma dessas pessoas da lista já receberam as telhas e ou que não necessitem por qualquer outro motivo, as mesmas não serão contempladas. Mediante tais justificativas, esperamos a compreensão e o posicionamento favorável do Nobres Edis para a aprovação do presente projeto de lei. Autoleg, 14 de fevereiro de 2023, Gilmar Louro, prefeito municipal em exercício. Então, como também esse projeto de lei número 13 de 2023 teve a aprovação da urgência especial constatada e também a aprovação da dispensa do parecer das comissões desse projeto, eu coloco então em discussão o projeto de lei número 13 de 2023. Palavra com os vereadores. José, com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, assistente, que nos assistem aqui, os funcionários, os que assistem virtualmente. Eu só queria comentar um pouquinho sobre esse projeto. E a gente fica contente que já tem uma parcela boa de pessoas beneficiadas aqui nesse projeto. Só que bastante gente procura a gente que ficaram de fora, de repente, desta lista. Quem sabe que futuramente se encaminha mais algum projeto que teve pessoas que até falaram que iam procurar novamente, ver se conseguiam ganhar algumas folhas. Então, eu só queria comentar um pouquinho sobre isso aí e pedir ao Executivo que, de repente, abra mais inscrições para mais pessoas que, de repente, já estão inscritos lá, só que não estão na lista dos beneficiários. Que, de repente, ver se consegue beneficiar mais pessoas desta mesma forma como está sendo feito aqui. Seria isso. Muito obrigado. Mais algum vereador? Se ninguém mais quiser fazer uso da palavra, então eu coloco em votação o projeto de lei número 13 de 2023. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado, então, o projeto de lei número 13 de 2023. Peço ao secretário, então, que faça a leitura do projeto de lei número 14 de 2023. Projeto de lei número 14 de 2023. Autoriza o Poder Público Municipal a declarar área de expansão urbana a extensão que margeia a barragem do Passo Real e da outras providências. Título 1 da área de expansão urbana. Artigo 1º. Fica declarada como integrante do perímetro urbano de Alto Alegre, caracterizado como área de expansão urbana, núcleos isolados, para fins de implantação de condomínios residenciais ou de lazer, bem como para fins tributários. As terras que margeiam a barragem de Passo Real, compreendidas dentro do município de Alto Alegre, identificadas no plano diretor como zona de especial interesse, desde que tenham testada para as respectivas águas em todo o seu entorno, em uma faixa de 1.100 metros lineares, a partir da cota de desapropriação do reservatório do Passo Real e a ZAP, Zona de Proteção Ambiental. Título 2, Disposições Preliminares. Artigo 2º. Para efeitos dessa lei, são adotadas as seguintes definições. 1. Área de expansão urbana, destinada a atender às necessidades de ampliação da zona urbana da cidade. 2. Área rural. É a área do município excluída das áreas urbanas ou urbanizáveis. 3. A área urbana é a área destinada à edificação de prédios e equipamentos urbanos especificados em lei municipal. 4. Condomínio de lotes. Empreendimento urbanístico projetado nos moldes definidos pelo Código Civil e demais legislações que dispõem e complementam o tema, no qual cada lote condominal será considerado como unidade autônoma, atribuindo-lhe fração ideal de todo. 5. Desmembramento. Conforme Lei 6766 de 1979, artigo 2º, inciso 2º, considera-se desmembramento a subdivisão e gleba em lotes destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. Artigo 6º. Loteamento, conforme a Lei 6766 de 1979, artigo 2º, inciso 1º, considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificando ou ampliação das vias existentes. Artigo 7º. Áreas destinadas a uso público são aquelas referentes ao sistema viário, à implantação de equipamentos comunitários e espaços livres de uso público. Artigo 8º. Áreas destinadas a uso comum dos condomínios são aqueles referentes ao sistema viário interno
e as demais áreas de uso comum internas aos condomínios não caracterizados como unidades autônomas. Nona, zona de proteção ambiental considerada corresponde aos 30 metros contados a partir da cota máxima normal de operação do reservatório. 10º, certidão de zoneamento. É o documento que esclarece ao requerente se a localização do imóvel é compatível com o empreendimento proposto. 11º, equipamentos comunitários. Considera-se equipamentos comunitários serviços destinados a abastecimento de água, espaço para coleta de lixo, rede de energia elétrica, vias de acesso de uso comum para as águas, quadro de esportes, quiosque. Título 3 das implantações dos condomínios. Artigo 3º. Os condomínios residenciais ou de lazer poderão ser implantados na área descrita no artigo 2º, cumpridos o plano de uso e os índices de ocupação do solo do plano diretor e artigo 7º desta lei. Artigo 4º. Nos condomínios é obrigatória a destinação de áreas a uso comum dos condôminos, constituídos de vias de circulação interna e de espaços de uso comum. Inciso 1º, a ZAP deverá permitir livre circulação de pessoas em frente às unidades autônomas, não poderá ter fechamento ou ser edificado. Inciso 2º, para as áreas destinadas à implantação de condomínios de lotes residenciais ou lazer, a implantação de equipamentos comunitários deverá ter no mínimo 2% da área total do loteamento. Artigo 5º. As unidades autônomas integrantes de cada condomínio não necessitam ter testada para as águas da barragem, contando que parte da área de uso comum ou tenha em dimensões compatíveis, é obrigatória a cada 10 lotes uma via de acesso em uso comum para as águas da represa de 6 metros de largura. Artigo 6º. O condomínio de lotes deverá satisfazer pelo menos os seguintes requisitos. 1. As unidades autônomas deverão ter no mínimo 300 metros quadrados de área privativa não computada a ZAP. Artigo 2º. Deverão ter no mínimo 13 metros de frente para as vias de circulação interna do condomínio. 3º. Vias de circulação interna deverão ter largura mínima de 9 metros, compreende 6 metros para a pista de rolamento e 2 metros e 2 passeios de 1,5 metro. 4º, vias de circulação interna que atendem a mais de 30 lotes deverão ter largura mínima de 12 metros, compreende 9 metros de pista de rolamento e 1,5 metro de passeio cada lado. 5º, ruas com fim deverão ter bolsão de retorno e espaço destinado ao retorno como um raio mínimo de 15 metros de diâmetro na pista de rolamento. 6º, o recuo frontal deverá ser de no mínimo 4 metros de frente para a rua. O afastamento frontal deverá ser utilizado para estacionamento de veículos e pode ser contabilizado como vaga descoberta desde que não obstrua o passeio. 7º, o recuo lateral deverá ser de no mínimo 1,5 metro, independente da existência ou não de aberturas. 8º, permitir livre acesso aos lotes, ficando vedado o fechamento de lotes com muros. 9º, permitir fechamento lateral dos lotes com cerca viva de vegetação de baixo porte, mantendo a sua altura máxima de 1,80 m. 10º, proibir a construção de pocilgas, baias ou aviários. Parágrafo único. Quando não houver via pública de acesso ao condomínio, esta deve ser implantada pelo empreendedor simultaneamente à implantação do condomínio. A entrada do condomínio deverá ser construída dentro dos limites da gleba com dimensões mínimas de 6 metros. Artigo 7º. Os condomínios deverão executar por sua exclusiva responsabilidade e ônus todas as obras de infraestrutura, instalação de redes e equipamentos para abastecimento de água potável, iluminação nas áreas de uso comum, fornecimento de energia elétrica para as unidades autônomas, escoamento das águas pluviais, rede de esgoto sanitário, abertura de vias de circulação interna e de usos e de acesso às áreas externas, pavimentação, arborização, cercas, muros, etc. Fica a exclusiva responsabilidade dos condomínios a manutenção de todas as redes e de todos os equipamentos que estiverem situados no interior da área condominal. Inciso 1º, a execução da pavimentação nas vias de circulação interna e acesso às áreas externas em condomínios que margeiam a barragem de Passo Real é de livre determinação do proprietário. Inciso 2º, os condomínios são responsáveis pela coleta interna nas áreas de uso comum e nas unidades autônomas de todo o lixo e pelo seu armazenamento em local único para posterior recolhimento pelo município. O local e o sistema de armazenamento serão determinados pelo Poder Executivo Municipal. Artigo 8º. A implantação de condomínios dependerá da prévia aprovação do respectivo projeto junto ao Poder Executivo Municipal de Alto Alegre. Título 4º do projeto de loteamento. Artigo 9º. Antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá solicitar à Prefeitura Municipal certidão de zoneamento do imóvel, apresentando para este fim requerimento e planta do imóvel contendo pelo menos localização e as divisas da gleba a ser loteada,
Título de propriedade do imóvel atualizado em que se pretende instalar o condomínio. Artigo 10º. A certidão de zoneamento constará o deferimento ou indeferimento para a realização do condomínio. Parágrafo único. De posse da certidão de zoneamento, constando o deferimento, o interessado deverá solicitar à Prefeitura Municipal a aprovação de projeto de condomínios urbanísticos e licenças ambientais necessárias. Artigo 11. Para aprovação de condomínio urbanístico na Prefeitura Municipal, o interessado apresentará requerimento por escrito acompanhado de 1. Título de propriedade de imóvel atualizado em que se pretende instalar o condomínio com no máximo 5 hectares. 2. Certidão de anuência emitida pela concessionária que possui a concessão de uso da barragem. 3. Planta de levantamento planialtimétrico do imóvel, elaborada por profissional habilitado, contendo no mínimo cursos d'água e as curvas de no mínimo 3 metros de altitude. 4º. Certidão de zoneamento emitida pela Prefeitura Municipal. 5º. Projeto urbanístico elaborado por profissional habilitado, contendo no mínimo os seguintes elementos. A. Memorial descritivo com descrição sucinta do loteamento com as suas características e as zonas de uso predominante, com descrição das ruas, das quadras, dos lotes, das áreas destinadas a equipamentos comunitários, públicos, espaços livres. B. Da planta de situação, localização e divisão e confrontações atuais e vias de acesso à área externa com dimensões. C. Planta contendo a distribuição dos quarteirões e subdivisões das quadras com indicação dos lotes, com suas respectivas dimensões, angulações, áreas com numeração, indicação das vias de acessos, faixas de desapropriação da barragem, bem como zona de proteção ambiental, áreas de uso comum com especificações e dimensões. D. Perfil longitudinal e transversal. 6º. Projetos de infraestrutura básica elaborados por profissionais habilitados relativamente a abastecimento de água potável. B. Fornecimento de energia elétrica para as unidades autônomas. C. Escoamento das águas pluviais, se for o caso. D. Rede de iluminação interna, se for o caso. E. Esgoto sanitário devendo ser composto por fossa séptica, filtro e sumidouro, de acordo com as normas técnicas de prevenção ambiental. H. Central de armazenamento de lixo para posterior coleta que será informada pelo poder público. I. Vias de circulação internas do condomínio e de acesso à área externa com dimensões. J. Anotações da ART ou Registro de Responsabilidade Técnica, RLT, referente aos projetos registrados no CREA ou CAL. 7º. Aprovação do projeto de condomínio em seu aspecto global pelos órgãos ambientais. 8º. Aprovação dos projetos de infraestrutura básica pelos respectivos órgãos competentes. 9º. Negativa de tributos municipais. Parágrafo único. A aprovação ocorrerá no prazo de 90 dias a contar da data de chegada do processo administrativo ao setor de engenharia. Artigo 12. O empreendedor deverá solicitar ao órgão ambiental competente as licenças ambientais para as atividades de implantação dos condomínios. Inciso 1º. A solicitação das licenças ambientais deverá contemplar todos os itens constantes no formulário, que é disponibilizado pelo órgão ambiental. Inciso 2º. Todos os projetos devem ser acompanhados da declaração do responsável técnico de que é viável edificar-se no local e de um laudo atestado a viabilidade, tudo com a ART, devidamente emitida por um profissional habilitado. Artigo 13º. Após a aprovação do projeto executivo no setor da engenharia, será encaminhada indicação de lei para a transformação da área do loteamento em área urbana, passando o loteamento a fazer parte do perímetro urbano. Inciso 1º. Após a aprovação do projeto de registro de imóveis, os condomínios requererão licença para o início das obras, anexando ao requerimento uma cópia do projeto aprovado, bem como comprovando de pagamento dos emolumentos municipais respectivos. Inciso 2º. A licença será concedida mediante alvará entregue ao interessado, acompanhado de uma cópia do projeto devidamente autenticada. Inciso 3º. O alvará de licença terá validade de 2 anos. Vencendo esse prazo, sem que as obras tenham tido início, deverá ser adquirida nova licença. Inciso 4º. Fica o condomínio responsável pela criação de um regulamento interno, seguindo as especificações mínimas dessa lei. Após a criação do regulamento, o mesmo deverá ser entregue no setor de engenharia em uma cópia encadernada. Título 5 das Construções e Edificações. Artigo 14. As edificações nas áreas de uso comum e nas unidades autônomas também dependerão da prévia aprovação pelo Poder Executivo de Alto Alegre. Para tanto, respeitadas as exigências legais dessa lei e do plano diretor, o interessado deverá apresentar requerimento acompanhado de prova de propriedade da unidade autônoma, projeto global da edificação, inclusive arquitetônica, elétrica, hidráulica e sanitária, elaborada por profissional habilitado. Anotação ou registro de responsabilidade técnica. As edificações existentes até a data da aprovação do loteamento terão prazo de 24 meses para serem regularizadas. Artigo 15. Os projetos de condomínio e os projetos de edificação têm unidades autônomas
ou nas áreas de uso comum deverão respeitar as faixas não edificantes e as áreas de preservação ambiental nos termos da legislação ambiente vigente. Título 6º, da regulação dos loteamentos. Artigo 16. Os condomínios existentes até a data da entrada em vigor desta lei deverão ser regularizados seguindo os seguintes aspectos. As unidades autônomas deverão ter no mínimo 200 metros quadrados de área privativa não computada ASAP. Deverão ter no mínimo 8 metros de frente para as vias de circulação interna do condomínio. Vias de circulação interna deverão ter largura mínima de 3 metros. Artigo 17. Para regularização do condomínio urbanístico, o interessado apresentará requerimento por escrito acompanhado de título de propriedade do imóvel, certidão de anuência emitida pela concessionária que possui a concessão do uso da barragem, planta do levantamento planealtimétrico do imóvel elaborado por profissional habilitado, contendo no mínimo cursos d'água e curvas de níveis, projeto urbanístico elaborado por profissional habilitado, contendo no mínimo dos seguintes elementos. A. Memorial descritivo com a descrição sucinta do loteamento, com a descrição das ruas, das quadras dos lotes. Planta de situação, localização com divisão e confrontações atuais e vias de acesso às áreas externas com dimensões. Planta contendo a distribuição dos quarteirões, a subdivisão das quadras, com a indicação dos lotes com suas respectivas dimensões, angulações, área, numeração, indicação das vias de acesso, faixas de desapropriação da barragem, bem como as AP, áreas de uso comum, com especificações e dimensões. Perfil longitudinal e transversal, anotações de ART e RRT referente aos projetos registrados no CREA ou CAL. Declaração de infraestrutura básica relativamente a abastecimento de água potável, fornecimento de energia elétrica para unidades autônomas, escoamento de águas pluviais, esgoto sanitário, projeto da central de armazenamento do lixo para posterior coleta será informada pelo poder público. Aprovação do projeto do condomínio em seu aspecto global pelos órgãos ambientais. Negativa dos tributos municipais. Parágrafo único. A aprovação ocorrerá no prazo de 60 dias a contar da data de chegada do processo administrativo ao setor de engenharia. Título 7º. Tributos. Para efeitos tributários, cada unidade autônoma será tratada como prédio isolado, com importâncias relativas aos impostos e taxas municipais. Para tal, será considerada a área de cada unidade autônoma constante no título da propriedade do imóvel. Artigo 19. O primeiro pagamento do IPTU será mediante venda a terceiros ou transferência do imóvel. Artigo 20. Ficam isentos os imóveis que, embora localizados na área de expansão urbana, sejam utilizados exclusivamente para produção agropecuária. Artigo 21. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Alto Alegre, 15 de fevereiro de 2023. Gilmar Louro, vice-prefeito em exercício. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores. É com enorme satisfação que saudamos Vossas Excelências e encaminhamos o projeto de lei número 14 de 2023, elaborado pelo Poder Executivo Municipal, o qual autoriza o Poder Executivo a declarar área de expansão urbana a extensão que margeia a barragem do Passo Real, considerando que, no momento, a referida área é rural, se faz necessário o reconhecimento da área de extensão de perímetro urbano, para assim poder realizar loteamento. Com isso, será possível fracionar as áreas em terreno de forma legalizada nos termos que a lei prevê. Mediante tais justificativas, esperamos a compreensão e posicionamento favorável do Nobres Edis para aprovação do presente projeto de lei. Alto Alegre, 15 de fevereiro de 2023, Gilmar Louro, prefeito municipal em exercício. Então, esse projeto de lei número 14 de 2023 vai ficar baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 15 de 2023. Projeto de lei número 15 de 2023. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar elemento de despesa e abrir crédito adicional especial e suplementar. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar o seguinte elemento de despesa dentro da atividade 2606. Atividade 2606, atividade IGDBF, FNAS. Elemento material, bem ou serviço para distribuição gratuita. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 29.220,71 na seguinte rúbrica orçamentária e elemento que segue. Atividade 2606, atividade IGDBF e FNAS, elemento material, bem ou serviço para distribuição gratuita. Valor R$ 29.220,21. Artigo 3º. Para a cobertura dos encargos criados no artigo 2º desta lei, servirá de recurso superávit financeiro 2022 no respectivo recurso vinculado 1111. Valor de R$ 29.220,71. Artigo 4º.
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 16.500 na seguinte rúbrica orçamentária e elemento que segue. Atividade 2604, proteção social de alta complexidade e idoso. Elemento ou de serviços terceiros, pessoa jurídica, valor R$ 16.500. Para a cobertura dos encargos criados no artigo 4º dessa lei, servirá de recursos a redução de igual valor da seguinte rúbrica orçamentária e elemento que segue. Atividade 2601, manutenção da Secretaria de Assistência Social. Elemento, obras e instalações, valor R$ 16.500. Artigo 6º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 64.186,98, nas seguintes rúbricas orçamentárias e elementos que seguem. Atividade 2602, proteção social básica. Elemento material, bem e serviço para distribuição gratuita, valor de R$ 22.580,08. Atividade 2215, recurso IGD PAB. Elemento material de consumo, valor R$ 27.841,61. Atividade IGDBF FNAS. Elemento ou serviço de terceiros pessoa jurídica, valor R$ 116,41. Atividade IGD SUAS FNAS. Elemento, equipamento e material permanente, valor R$ 5.976,07. Atividade FEAS. Elemento material de consumo, R$ 7.672,81. Para a cobertura dos encargos criados no artigo 6º dessa lei, servirá de recurso superávit do exercício financeiro 2022 em seus respectivos recursos vinculados, valor de R$ 64.186,98. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Alto Alegre, 15 de fevereiro de 2023, Gilmar Louro, prefeito municipal em exercício. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, é com enorme satisfação que saudamos Vossas Excelências e encaminhamos o projeto de lei número 15 de 2023, elaborado pelo Poder Executivo Municipal, o que autoriza o Poder Executivo a criar o elemento de despesa, material, bem ou serviço para distribuição gratuita dentro da atividade 2606, atividade IGDBF FNAS, para poder realizar os pagamentos dos benefícios eventuais dentro do recurso vinculado 1111. Com isso, autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 29.220,71, dentro do elemento de despesa criado conforme os artigos 1º e 2º desta lei. Ainda autoriza o Poder Público Municipal a abrir créditos adicionais suplementares no valor de R$ 64.186,98, nas atividades e elementos de despesa descritos no artigo 6º dessa lei, para a manutenção de diversas atividades da Secretaria de Assistência Social. Assim sendo, estando presentes as condições legais, contando que este seja também o entendimento dos nobres edis, que compõem essa respeitável casa legislativa, submetemos o presente matéria a fim de ser apreciada e aprovada. Alto Alegre, 15 de fevereiro de 2023, Gilmar Louro, prefeito municipal em exercício. Então, esse projeto de lei número 15 de 2023 ficará baixado para a Comissão de Finanças e Orçamento. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 16 de 2023. Projeto de lei 16 de 2023. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 24.624,99, nas seguintes rúbricas orçamentárias e elementos que seguem. Atividade 2516, vigilância em saúde sanitária. Elemento material de consumo, valor de R$ 13.624,99. Elemento material, bem ou serviço para distribuição gratuita, R$ 2.000. Elemento equipamento e material permanente, no valor de R$ 6.000. Artigo 2º. Para a cobertura dos encargos criados no artigo 1º desta lei, servirá de recursos provenientes do superávit do exercício financeiro do 22, nos respectivos recursos vinculados. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.071,65, na seguinte rúbrica orçamentária e elemento que segue. Atividade 2507, exames e consultas, outros serviços terceiros, pessoa jurídica, R$ 4.071,65. Artigo 4º. Para a cobertura dos encargos criados no artigo 3º dessa lei, servirá de recursos os provenientes do superávit do exercício financeiro 22, nos respectivos recursos vinculados. Artigo 5º.
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 916.157,16 nas seguintes rúbricas orçamentárias. Atividade 2500, manutenção das atividades administrativas da saúde. Elemento, outros serviços terceiros, pessoa jurídica, valor de R$ 30 mil. Atividade 2501, transporte na saúde. Elemento, material de consumo, valor de R$ 70 mil. Elemento, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 30 mil. Atividade 2504, atenção básica. Elemento, contratação por tempo determinado, R$ 200 mil. Elemento, vencimentos e vantagens fixas, pessoa civil, R$ 70 mil. Elemento, materiais de consumo, no valor de R$ 80 mil. Elemento, material, bens ou serviços para distribuição gratuita, R$ 200 mil. Elemento, outras despesas de pessoas decorrentes de contratos de terceirização, R$ 94 mil. Elemento, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 132.157,16. Elemento, equipamentos e materiais permanentes, R$ 10 mil. Artigo 6º. Para a cobertura dos encargos criados no artigo 5º desta lei, servirá de recursos provenientes do superávit do exercício financeiro 22, nos respectivos recursos vinculados. Artigo 7º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 53.651,01. Nas seguintes rúbricas orçamentárias, elementos que seguem. Atividade 2504, atenção básica. Elemento, material de consumo, valor de R$ 10 mil. Elemento, outro serviço terceiro, pessoa jurídica, valor de R$ 20 mil. Elemento, equipamentos e material permanente, valor de R$ 23.651,01. Artigo 8º. Para a cobertura dos encargos criados no artigo 7º dessa lei, servirá de recursos os provenientes do superávit do exercício financeiro 22 nos respectivos recursos vinculados. Artigo 9º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 26.578,68, na seguinte rúbrica orçamentária e elemento que segue. Atividade 2515, Programa Infância Melhor, PIM. Elemento, contratação por tempo determinado, R$ 26.578,68. Artigo 10º. Para a cobertura dos encargos criados no artigo 9º desta lei, servirá de recursos provenientes do superávit do exercício financeiro 22 nos respectivos recursos vinculados. Artigo 11º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 12.418,44. Na seguinte rúbrica orçamentária, elemento que segue. Atividade 2505, farmácia não básica. Elemento, material, bem ou serviço para distribuição gratuita, R$ 12.418,44. Artigo 12º. Para a cobertura dos encargos criados no artigo 11º desta lei, servirá de recursos provenientes do superávit de exercício financeiro 22 nos respectivos recursos vinculados. Artigo 13º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.059,23, na seguinte rúbrica orçamentária e elemento que segue. Atividade 2505, farmácia não básica, elemento, material, bem ou serviço para distribuição gratuita, R$ 3.059,23. Artigo 14º. Para a cobertura dos encargos criados no artigo 13º desta lei, servirá de recursos os provenientes do superávit do exercício financeiro 22 nos respectivos recursos vinculados. Artigo 15º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 39.855,75 nas seguintes rúbricas orçamentárias e elementos que seguem. Atividade 2504, atenção básica, elemento, material de consumo, valor de R$ 15 mil. Elemento, equipamentos e material permanente, valor de R$ 5 mil. Atividade 2512, saúde bucal. Elemento, material de consumo, R$ 19.855,55. Para a cobertura dos encargos do artigo 15º desta lei, servirá de recursos provenientes do superávit do exercício financeiro 22 nos respectivos recursos vinculados. Artigo 17º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Alto Alegre, 15 de fevereiro de 23. Gilmar Louro, prefeito municipal em exercício. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores. É com satisfação que saudamos vossas excelências e encaminhamos o projeto de lei número 16, elaborado pelo Poder Executivo Municipal, o qual autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares em diversas rúbricas orçamentárias, tendo em vista o superávit do exercício financeiro do ano 22, referente aos recursos vinculados apontados acima. Assim, estando presentes as condições legais, contando que este também seja o entendimento dos nobres diz, que compõe esta respeitável casa legislativa, submetemos a presente matéria a fim de ser apreciada e aprovada.
Alto Alegre, 15 de fevereiro de 2023. Gilmar Louro, prefeito municipal em exercício. Esse projeto de lei número 16, 2023, ficará baixado para a Comissão de Finanças e Orçamento. Peço ao secretário, então, que faça a leitura do projeto de lei 17, 2023. Projeto de lei 17 de 2023. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar a redação do artigo 2º da Lei Municipal 2495 de 2018. Artigo 1º. Fica alterada a redação do artigo 2º da Lei Municipal 2495 de 2018, que passa a ser a seguinte. Artigo 2º. O prazo de ocupação de cada módulo será de 5 anos, podendo ser renovado por igual período, desde que não tenha empresa manifestando interesses de ali se instalar. Artigo 3º. Esta lei tem vigor na data de sua publicação. Alto Alegre, 16 de fevereiro de 23. Gilmar Louro, prefeito municipal em exercício. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores. É com enorme satisfação que saudamos Vossas Excelências e encaminhamos o projeto de lei número 17 de 2023, elaborado pelo Poder Executivo Municipal, o qual autoriza o Poder Executivo a alterar a redação do artigo 2º da Lei Municipal 2495 de 2018 para a redação do mesmo ficar consonante com a redação do artigo 4º da Lei Municipal 2766 de 2022. Pois ambos tratam da mesma matéria, que é o prazo de utilização dos módulos do berçário industrial, que fica unificado nas duas leis em 5 anos. Assim sendo, estando presentes as condições legais, contando que este também seja o entendimento dos nobres edis, que compõem essa respeitável casa legislativa, submetemos a presente matéria a fim de ser apreciada e aprovada. Alto Alegre, 16 de fevereiro de 2023, Gilmar Louro, prefeito municipal em exercício. Esse projeto de lei número 17, de 2023, ficará baixado, então, para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 18, de 2023. Projeto de lei número 18, de 2023. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar elemento de despesa e abrir crédito adicional especial. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar o seguinte elemento de despesa. Atividade 2515. PIN. Elemento material de consumo. Artigo 2º. Fica aberto um crédito adicional especial no valor de R$15 mil na seguinte rúbrica orçamentária. Atividade 2515. Programa Infância Melhor. PIN. Elemento material de consumo. Valor de R$15 mil. Artigo 3º. Para a cobertura dos encargos criados no artigo 2º desta lei, servirá de recursos provenientes do superávit do exercício financeiro 22, recurso vinculado 4160. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar o seguinte elemento de despesa. Atividade 2504, atenção básica. Elemento obra e instalações. Artigo 5º. Fica aberto um crédito adicional especial no valor de R$70 mil na seguinte rúbrica orçamentária. Atividade 2515, atenção básica. Elemento obras e instalações no valor de R$70 mil. Para artigo 6º, para a cobertura dos encargos criados no artigo 5º desta lei, servirá de recursos os provenientes do superávit do exercício financeiro 22, recurso vinculado 4011. Artigo 7º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Alto Alegre, 16 de fevereiro de 2023, Gilmar Louro, prefeito municipal em exercício. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores. É com enorme satisfação que saudamos Vossas Excelências e encaminhamos o projeto de lei número 18, de 2023, elaborado pelo Poder Executivo Municipal, o qual autoriza o Poder Executivo a criar os elementos de despesa material de consumo dentro das atividades 2515, Programa Infância Melhor, PIN, e o elemento de despesa, obras e instalações dentro da atividade 2515, atenção básica. Justifique-se a criação desses elementos de despesa, tendo em vista que se referem para o pagamento e aquisição de material de consumo para o Programa Primeira Infância Melhor, PIM, e ainda para receber recursos do Fundo Estadual de Saúde para o PAPS sociodemográfico no elemento obras e instalações dentro da atividade 2515, atenção básica. Assim sendo, estamos presentes as condições legais, contando que esse também seja o entendimento dos nobres edis, que compõem essa respeitável casa legislativa, submetemos o presente matéria a fim de ser apreciada e aprovada. Alto Alegre, 16 de fevereiro de 2023, Gilmar Louro, prefeito municipal em exercício.
Então, esse projeto de lei número 18, 2023, fica baixado para a Comissão de Finanças e Orçamento. Peço ao secretário, então, que faça a leitura do projeto de lei número 19, 2023. Projeto de Lei 19/2023 autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público pelo período em que a atual contratada permanecer em licença gestante. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em regime emergencial profissional da área de contabilidade pública, no caso, a terceira colocada no processo seletivo simplificado número 1/2022, pelo prazo que perdurar a licença gestante da atual ocupante do cargo, em razão de excepcional interesse público. Artigo 2º. Os requisitos para a contratação do servidor são os previstos na Lei Municipal nº 2.370, de 2016, Plano de Carreira dos Servidores do Quadro Geral, que fica fazendo parte integrante desta lei e do regime jurídico dos servidores públicos do município, Lei Municipal 2.371, de 2016. Artigo 3º. As atribuições e os requisitos são os constantes na tabela anexa 1. Artigo 4º. O contrato será de natureza administrativa, ficando o contratado submetido às disposições do regime jurídico dos servidores públicos do município de Alto Alegre, Lei Municipal 2.371, 2016. Artigo 5º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas por dotação própria do orçamento do exercício 23. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Alto Alegre, 16 de fevereiro de 2023. Gilmar Louro, prefeito municipal em exercício. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, é com enorme satisfação que saudamos Vossa Excelência e encaminhamos o projeto de lei número 19, 2023, elaborado pelo Poder Executivo Municipal, o qual autoriza o Poder Executivo a contratar em regime emergencial um profissional da área da contabilidade pública, no caso a terceira colocada no processo seletivo simplificado, número 1, 2022, pelo prazo que perdurar a licença gestante da atual ocupante do cargo em razão de excepcional interesse público. O presente projeto de lei se justifica considerando que a atual profissional da área de contabilidade está afastada por licença gestante pelo prazo de 120 dias, conforme prevê a Lei Municipal 2.371, de 31 de março de 2016, em seu artigo 108. Ademais, referida servidora possui estabilidade de 5 meses após o parto, conforme o ato das disposições constitucionais transitórias do artigo 10º, a linha B. Vejamos, artigo 10º. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o artigo 7º, 1º da Constituição. B. A empregada gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Deste modo, haja vista que o trabalho de contador é essencial para dar continuidade aos serviços públicos, tais como andamento de processos licitatórios, emissões de pareceres, relatórios, envios de processos administrativos, contabilidade do RPPS, dentre tantos outros, somado ao fato de que atualmente não há profissional responsável por atender todas essas demandas, se faz imprescindível a contratação de um servidor para suprir a vaga hoje existente. Além disso, a ausência do referido profissional acarreta em vários prejuízos para o erário, como onerosidade aos cofres públicos, bem como morosidade do andamento dos processos administrativos, o que afeta de forma direta o Poder Legislativo, Executivo e o município como um todo. Assim sendo, estando presentes as condições legais, contando que esse também seja o entendimento dos nobres edis, que compõem esta respeitável Casa Legislativa, submetemos a presente matéria a fim de ser apreciada e aprovada em regime de urgência. Alto Alegre, 16 de fevereiro de 2023, atenciosamente, Gilmar Louro, prefeito municipal em exercício. Então, esse projeto de lei número 19, 2023, como também ele foi colocado em regime de urgência especial e foi aprovado o ofício que solicitou a urgência, e também foi aprovado pelos vereadores a dispensa do parecer das comissões, eu coloco, então, em discussão o projeto de lei número 19, 2023. Palavra com os vereadores. Se ninguém quer fazer uso da palavra, eu gostaria de fazer uma breve explicação sobre esse projeto. Esse projeto, na verdade, ele é porque, como a atual contadora que está ocupando o cargo, ela está de licença maternidade, a prefeitura não tem como ficar sem contador. Até anteriormente o vice-prefeito acabou assinando algumas coisas no ano passado, como por ele ser contador também, mas isso, na verdade, não poderia ser
ser feito, né? Então, esse ano, como vai ser um período mais grande, que ela vai ficar de licença, foi colocado esse projeto de lei para contratar a próxima colocada no processo seletivo, até o momento em que a contadora oficial volta de licença. E até para a Câmara, a gente também precisa da assinatura da contadora. Todo mês tem que mandar os relatórios para o Tribunal de Contas e precisa também da assinatura da contadora. Então, se mais algum vereador quiser fazer uso da palavra. Como ninguém mais quer fazer uso da palavra, eu coloco então em votação o projeto de lei 19/2023. Os vereadores que concordam, fiquem como estão, e os contrários se manifestam. Aprovado, então, o projeto de lei 19/2023. Peço ao secretário, então, que faça a leitura do projeto de lei 20/2023. Projeto de lei número 20/2023. Abre crédito adicional especial. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 39.596,95 com a seguinte classificação orçamentária. Órgão 5, Secretaria Municipal da Saúde. Unidade 2, Departamento da Saúde. Função 10, Saúde. Subfunção 301, Atenção Básica. Programa 18, Atenção Básica. LV, SAMU. Atividade 25/21, aplicação do recurso SAMU. Elemento, material de consumo. Valor de R$ 28.596,95. Elemento, outro serviço terceiro, pessoa jurídica, no valor de R$ 2.000. Elemento, serviço de tecnologia da informação, no valor de R$ 9.000. Para cobertura dos encargos criados no artigo 1º desta lei, servirá de recursos provenientes do superávit financeiro exercício 22. Recurso vinculado, 41,70. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Alto Alegre, 16 de fevereiro de 2023. Gilmar Louro, prefeito municipal em exercício. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores e senhores vereadores. É com enorme satisfação que saudamos Vossas Excelências e encaminhamos o projeto de lei número 20/2023, elaborado pelo Poder Executivo Municipal, o qual autoriza o Poder Executivo a criar o elemento de despesa ou de serviço terceiro de pessoas jurídicas. A abertura deste crédito adicional especial destina-se à saúde, com recursos de superávit financeiro do exercício 22, recursos vinculados ao SAMU, os quais vêm a se somar de alguma forma em atendimentos à população, numa área de suma importância que é a saúde dos nossos munícipes. Assim sendo, estando presentes as condições legais, contando que esse também seja o entendimento dos nobres edis, que compõem esta respeitável Casa Legislativa, submetemos a presente matéria a fim de ser apreciada e aprovada. Alto Alegre, 16 de fevereiro de 2023, Gilmar Louro, prefeito municipal em exercício. Então, esse projeto de lei número 20/2023 ficará baixado para a Comissão de Finanças e Orçamento. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 21/2023. Projeto de Lei 21/2023. Cria elemento de despesa e abre crédito adicional especial. Artigo 1º. Fica criado dentro da atividade 2505, farmácia básica, o seguinte elemento de despesa. Elemento de despesa, obras e instalações. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 40.478,74 na seguinte atividade e elemento de despesa. Atividade 2505, farmácia básica. Elemento, obras e instalações, R$ 40.478,74. Artigo 3º. Para a cobertura dos encargos criados no artigo 2º desta lei, servirá de recursos provenientes do superávit financeiro do exercício 22. Recurso vinculado 40/50. Artigo 4º. Para a cobertura dos encargos criados no artigo 1º desta lei, servirá de recursos provenientes do superávit financeiro do exercício 2022. Recurso vinculado 41,70. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Alto Alegre, 16 de fevereiro de 2023. Gilmar Louro, prefeito municipal em exercício. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores. É com enorme satisfação que saudamos Vossas Excelências e encaminhamos mais um projeto de lei número 21/2023, elaborado pelo Poder Executivo Municipal, o qual autoriza o Executivo a realizar a abertura de um crédito adicional especial com recursos da saúde provenientes ao superávit financeiro do exercício 22, recurso vinculado 40/50, farmácia básica, os quais serão destinados para execução da ampliação da sala da farmácia, junto à unidade de saúde do município. Assim sendo, estando presentes as condições legais, contando que esse também seja o entendimento dos nobres edis, que compõem esta respeitável Casa Legislativa, submetemos a matéria a fim de ser apreciada e aprovada. Alto Alegre, 16 de fevereiro de 2023, Gilmar Louro, prefeito municipal em exercício. Esse projeto de lei, então, número 21/2023,
ficará baixado para a Comissão de Finanças e Orçamento. Então, passamos agora ao expediente do Legislativo. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento número 04/2023. Requerimento 04/2023. Senhor presidente, a mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Alegre, pela maioria de seus membros, na forma do artigo 143, caput do Regimento Interno, solicita a concessão de urgência especial dos projetos 1/2023, 2/2023, 3/2023 e 4/2023 do Poder Legislativo. O pedido justificativo, na medida que são os projetos que tiveram sua votação anulada e tratam da revisão geral dos vencimentos do prefeito e vice, dos vereadores, dos secretários municipais e dos servidores efetivos e ocupantes de cargo em comissão. Alto Alegre, 17 de janeiro de 2023, Fernando Luiz Pulo, presidente, Dalto Cardoso, primeiro vice, Cirineu de Mamã, segundo vice, Juarez Mendes Santos, primeiro secretário, Rudinei Cerati, segundo secretário. Então, eu peço, coloco em discussão, então, o requerimento número 04/2023, a palavra com os vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco, então, em votação o requerimento 04/2023, o requerimento, então, que coloca em regime de urgência especial o projeto de lei legislativo 01, 02, 03 e 04. Todos esses projetos, então, tratam do reajuste, que foi, na verdade, o mesmo reajuste que foi para os funcionários do Executivo, e esses reajustes são dos vereadores, dos prefeito, vice, secretários e os funcionários dessa casa. Então, os vereadores que concordam com o requerimento, fiquem como estão, e os contrários se manifestam. Aprovado, então, o requerimento 04/2023. Então, como foi aprovado o requerimento constatando a urgência desses projetos, eu coloco em votação a dispensa do parecer das comissões para esses 4 projetos de lei legislativos, 01, 02, 03 e 04. Os vereadores que concordam, então, com a dispensa do parecer das comissões para esses projetos, fiquem como estão e os contrários se manifestam. Fica aprovada, então, a dispensa do parecer desses 4 projetos. Então, peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei legislativo 01/2023. Projeto de lei legislativo número 01/2023. Concede revisão geral anual dos subsídios do prefeito e vice-prefeito do município de Alto Alegre. Artigo 1º. Os subsídios estabelecidos para prefeito e vice-prefeito do município de Alto Alegre, ARS, terão seus valores revisados a partir de janeiro em 7%. Inciso 1º. A revisão dos subsídios de que trata esse artigo será concedida a partir de 1º de janeiro de 2023, passando a vigorar com o valor de 1. Prefeito, R$ 13.556,56. Vice-prefeito, R$ 5.838,47. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação desse projeto de lei legislativo ocorrerão por conta das dotações orçamentárias do Poder Executivo Municipal. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2023. Alto Alegre, 6 de janeiro de 2023. Fernando Luiz Pulo, presidente legislativo. Mensagem justificativa. Senhores vereadores, encaminhe ao plenário da Câmara Municipal os projetos de lei legislativos número 1, 2, 3, 4, que se refere à revisão geral anual dos subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, vereadores, presidente, servidores do Poder Legislativo do município de Alto Alegre. Se optou por seguir o mesmo raciocínio adotado pelo Poder Executivo quanto à revisão concedida aos funcionários públicos municipais, reajuste no montante de 7% sobre os vencimentos. Face ao exposto, espero contar com o apoio dos ilustres membros dessa Casa Legislativa para promover a revisão mencionada e aprovar a matéria em pauta. Alto Alegre, 6 de janeiro de 2023, Fernando Pulo, presidente do Poder Legislativo. Está em discussão, então, o projeto de lei legislativo 01/2023. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, então coloque em votação o projeto de lei legislativo número 01/2023. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado, então, o projeto de lei legislativo 01/2023. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei legislativo número 02/2023. Projeto de lei legislativo 02/2023. Concede a revisão geral anual do subsídio dos vereadores do município de Alto Alegre. Artigo 1º. Os subsídios estabelecidos para vereadores e presidente do Poder Legislativo do município de Alto Alegre, ARS, terão seus valores revisados a partir de janeiro em 7%. Inciso 1º. A revisão dos subsídios que trata esse artigo será concedida a partir de 1º de janeiro de 2023, passando a vigorar com o valor de
Vereador, R$ 2.396,26. 2. Presidente, R$ 3.294,16. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação desse projeto de lei legislativo correrão por conta das dotações orçamentárias deste poder. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos retroativos a 1º de janeiro de 23. Auto Alegre, 6 de janeiro de 23. Fernando Luiz Pull, presidente do Poder Legislativo. A justificativa, senhores vereadores. É a mesma mensagem justificativa em todos. Tá. A justificativa é igual em todos os 4 projetos de lei legislativa. Então, eu coloco em discussão o projeto de lei legislativo número 02/2023. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra. Se ninguém quiser fazer uso da palavra, então coloque em votação o projeto de lei legislativo número 02/2023. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado, então, o projeto de lei legislativo 02/2023. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei legislativo número 03/2023. Projeto de lei legislativo número 3/2023. Concede revisão geral anual do subsídio dos secretários municipais de Alto Alegre. Artigo 1º. Os subsídios estabelecidos para os secretários do município de Alto Alegre terão seus valores revisados a partir de janeiro em 7%. Inciso 1º. A revisão dos subsídios que se trata desse artigo será concedida a partir de 1º de janeiro de 2023, passando a vigorar com o valor de 1. Secretários municipais, R$ 5.838,47. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação desse projeto de lei legislativo correrão por conta das dotações orçamentárias do Poder Executivo Municipal. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023. Alto Alegre, 6 de janeiro de 2023. Fernando Luiz Pull, presidente legislativo. Então, coloco em discussão o projeto de lei legislativo número 03/2023. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra. Se ninguém quiser fazer uso da palavra, coloco então em votação o projeto de lei legislativo 03/2023. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Fica aprovado, então, o projeto de lei legislativo 03/2023. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei legislativo número 04/2023. Projeto de lei legislativo 04/2023. Concede revisão geral anual da remuneração dos servidores efetivos em comissão do Poder Legislativo. Artigo 1º. A remuneração dos servidores de cargos de provimento efetivo e provimento em comissão do Poder Legislativo do município de Alto Alegre, ADS, terá seu valor revisado a partir de janeiro em 7%. Inciso 1º. A revisão da remuneração de que trata esse artigo será concedida a partir de 1º de janeiro de 2023. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação desse projeto de lei legislativo ocorrerão por conta das dotações orçamentárias deste poder. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2023. Alto Alegre, 6 de janeiro de 2023. Fernando Luiz Pull, presidente legislativo. Coloco em discussão, então, o projeto de lei legislativo número 04/2023. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco, então, em votação o projeto de lei legislativo número 04/2023. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Fica aprovado, então, o projeto de lei legislativo 04/2023. Então, agora passamos ao expediente verbal. Se algum vereador tem alguma proposição a fazer. O vereador Gilson com a palavra. Boa noite, senhor presidente, colegas, todos que nos acompanham presencial e virtualmente. Eu queria aproveitar, presidente, esse espaço e fazer uma solicitação ao secretário de Urbanas que veja a possibilidade de rever ali a iluminação da comunidade de São José, onde tem alguns postes ali que está sem iluminação. Então, que ele veja isso o mais breve possível ali, até porque é nosso acesso ali, a nossa chegada no município, e obtive relato lá dos moradores que tem alguns postes ali que estão sem iluminação. Então, que o secretário de Urbanas veja isso o mais breve possível. Seria isso aí. A sua proposição será encaminhada, então, ao secretário competente. Mais algum vereador? Tem alguma proposição? O vereador Dalton com a palavra. Concede. Queria cumprimentar novamente o presidente, colegas vereadores, vereadora, os caros assistentes que estão assistindo presencialmente
e nas redes sociais. Eu queria fazer uma proposição verbal para o Executivo, devido nós termos uma estação de tratamento que, na época que foi feita essa obra, era uma obra modelo, praticamente, do Estado do Rio Grande do Sul. E foi aplicado um montante de recurso muito alto lá, e essa obra nunca entrou em funcionamento. Então, o município deu ela por concluída, mas, como era uma obra administrada pela Corsã, os engenheiros e os técnicos da Corsã não receberam. Mas, bem, esse recurso foi os recursos oriundos de recursos federais, então, esses recursos é do município. Eu queria que o município dê uma explicação que, num determinado momento, se levantou a hipótese, veio, inclusive, 7, 8 engenheiros da Corsã, fizeram um levantamento que o município, mais ou menos, com um montante de recurso de 300 a 400 mil reais, botava essa obra em funcionamento. Então, isso aí já foi levantado no primeiro ano dessa atual administração, e até o momento não tivemos solução, e esta estação de tratamento não está funcionando. Eu acho que, como vemos hoje, na leitura dos projetos, temos um superávit financeiro grande, que sobrou do ano 2022, que temos já suplementando para 2023. Vejamos que temos suplementando mais de R$1 milhão. Eu acho que essa obra de estação de tratamento é de suma importância, e eu acho que o município não pode passar mais essa administração criando um elefante branco, ruínas de mato lá em Roda, e que seja mais esses recursos de mais de R$2 milhões desperdiçado, que não seja aqui no nosso município de Alto Alegre. Muito obrigado. A proposição do vereador será encaminhada, então, ao Poder Executivo. Mais algum vereador? Se ninguém mais tem proposição verbal, então passamos às explicações pessoais. Primeiro, o vereador inscrito, Daltro Cardoso. Concede a palavra, presidente. Com a palavra, o Daltro. Quero novamente cumprimentar o presidente, os vereadores, a vereadora, os caros assistentes que nos assistem de casa. Eu, como sou o primeiro a falar nas explicações pessoais, eu quero me reportar a um assunto que, de repente, deu um pouquinho de polêmica nesta casa, mas é interessante que a gente levante esse assunto e troque um pouco das ideias. Porque aqui, vocês sabem que os vereadores, aqui é um laboratório, muitas vezes, de ideias. E, muitas vezes, nós temos que aceitar ideias contrárias. E vocês sabem muito bem que, na última sessão, foi parar a nossa sessão, praticamente, na Justiça, onde que entraram com um mandato de segurança para anular algumas situações e alguma irregularidade no que tange a sessão, a última sessão extraordinária nesta casa. E eu até parabenizo pela atitude dos vereadores do PDT, porque tem justiça quem busca ela, né? Quem não busca justiça não tem, e os fatos que aqui acontecem, se ninguém reclama, não é válido. Então, com certeza, valeu a pena, né? Valeu o esforço de vocês. Só uma pena, é uma pena que esse mandato de segurança já tem um apelido assim de remédio. É um remédio para amenizar um problema, uma doença que está atingindo alguém, né? Só, muitas vezes, esse remédio, nem a justiça não consegue consertar. Vejamos, nós, vereadores, o que mudou? O que mudou? O que mudou nas comissões? O que mudou nos projetos? O recurso de suplementação de recurso já foi suplementado, foi gastado, compraram o rolo, né? O aumento dos funcionários já receberam, já gastaram, já está no bolso. Vão devolver? Não. Não adiantou em nada. Então, senhor presidente, isso valeu só para a gente, de repente, criar algumas divergências nessa casa. Mas essas divergências, muitas vezes, nós não somos os culpados. Porque quem entra nessa casa, se elege vereador, não sabe tudo da lei. Não sabe tudo da lei. Então, eu quero pedir encarecidamente, senhor presidente, que você tome providência.
e olha bem esse nosso regimento interno, de 1990. Então, aqui deixa muita falha, muita brecha, que os que fizeram não têm culpa. Mas nós temos a obrigação de esmiuçar esse regimento interno para que essas discussões aqui nesta casa sejam sempre, não para nós dividir, para nós se unir e trabalhar e defender os projetos do município, né? Então, não para nós esbarar certas situações. Vejamos nós, para mim particularmente, essas decisões que a justiça manda, e a justiça manda, e o que a justiça decide nós temos que cumprir. Mas, infelizmente, por falta, de repente, algum regulamento nessa lei, algum artigo que deixa falha, não deu em nada. É isso que eu queria colocar, nobres vereadores, que muitas vezes tem discussões que a gente defende nessa casa que não vale a pena. Vale a pena o que a gente defende e o que a gente consegue para o município e ajuda em prol da população. Esse é o nosso papel e isso sim vale a pena. Muito obrigado. Com a palavra, então, o vereador Gilson Maier. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, colegas, jurídicos que fazem presente aqui também, nas boas-vindas, pessoal que nos acompanha presencialmente e o pessoal que nos acompanha via Facebook. Presidente também, o Daltro, que direcionou a nós ali sobre o mandato de segurança. Nosso intuito, Daltro, e também aos demais colegas, conforme eu coloquei na última sessão, nunca foi criar polêmica, criar atrito. Nós falamos até na última sessão, no dia 10 mesmo, onde nós se retiramos do plenário, que nós queríamos respeito. Já falei na última sessão aqui que nós criamos leis, nós aprovamos leis, Daltro, para ser seguidos. Nosso intuito do mandato de segurança não foi cancelar nada do que foi votado aquele dia. Foi para nós mostrar para o presidente e para os demais colegas e até para a comunidade que tem 9 vereadores para todos serem ouvidos, para todos serem respeitados. E no momento que não segue um regimento, que não segue uma pauta, que não segue o que a lei determina, tem esses meios ali para a gente conseguir reivindicar nossos direitos. Hoje, tivemos uma votação das comissões, eu até gostaria que o nosso presidente tivesse aceitado fazer um acordo com as comissões para que não criasse mais problema, mais atrito. Mas o nosso colega Daltro, ele deixou muito bem claro durante a votação aqui que o PDT, na verdade, ele não pode ficar com uma comissão onde tem alguma expressividade, ou seja, finanças e orçamentos, justiça e redação final, porque pelo presidente teria acordo. Nós, 4 do PDT, a gente veio para fazer um acordo, para nós também poder defender vocês, que estão do outro lado, a nossa comunidade, defender nas comissões, apresentar emendas, apresentar alguma coisa nas comissões, mas ficou muito claro para nós hoje, até porque nós votamos em branco em várias comissões ali, porque não tem relevância o nosso voto. Da forma que foi definido hoje, nós do PDT simplesmente temos aqui para dizer sim ou não. Até por esse motivo nós retiramos da primeira sessão. O nosso mandato de segurança foi um mandato de respeito, Daltro. Até porque foi deferido para nós. Nós votamos de novo hoje os projetos que foi cancelado pelo mandato de segurança, foi refeita a votação das comissões. Para vocês não mudou nada, realmente. Ficaram vocês como vocês queriam. Como já falei nessa tribuna, querem tocar a sessão sozinha, querem tocar da forma que vocês acham melhor, ótimo, desde que tenham respeito com nossa comunidade e com os demais colegas vereadores. Eu acho que nós conseguimos atingir nosso objetivo, que era
impor respeito. E eu acho que daqui para frente, com o nosso jurídico aqui, pelo que eu percebi, tem um grande conhecimento em relação às legislações, eu acho que vai ser tudo dentro da lei. Então, é assim, ó, o único objetivo nosso foi mostrar que não se faz do jeito que quer. Eu acho que tem lei e tem que ser seguido. Mais uma situação também, projeto que chegou ali do Executivo, nosso colega José até comentou do projeto 13 ali, acho que é, onde beneficia algumas famílias ali com brasilite, com as telhas. Eu também vejo que o Poder Executivo, com todo o orçamento que sobrou do último ano, conceda também uma ajuda a essas famílias que já cobriram seus telhados, que financiaram, já falei 3, 4 vezes aqui nessa tribuna, já fiz encaminhamento de ofício para o Executivo, não tive resposta ainda nem do ofício que eu mandei lá em dezembro, solicitando uma explicação, solicitando ajuda a essas famílias. Eu acho que recurso tem que ser gasto com as pessoas, tem que ser gasto no município. Seria isso aí. Muito obrigado. Próximo vereador, então, o vereador Rudinei Cerati. Passou a palavra, então, o próximo, Pedro da Cruz. Também passou o vereador José Raimundo Dressler. Passou a palavra também. Vereador Juarez Mendes dos Santos. Também passou o vereador Cirinel de Mamã. Com a palavra o Cirinel. Senhor presidente, colegas, pessoas que nos assistem, o nosso novo jurídico aí, o Regis Estrelo, as nossas boas-vindas a ele. Eu também queria falar um pouco, só que assim, a gente, que nem meus colegas falaram aí, a gente é pago para defender o nosso povão do município, que mais necessita. Nós temos aí para isso. Só que na sessão anterior, o presidente da nossa Câmara aqui falou sobre celular que estava tocando. Só que, às vezes, é bom a gente até nem falar, presidente, porque eu, no momento ali, tocou 2 vezes meu celular, não queria que acontecesse isso, né? Mas eu tinha alguém da família que podia me ligar, estava com um problema de saúde. Aí até ele me falou que era falta de respeito, né? Concordo plenamente contigo. Só que daí eu notando os colegas falando, eu vi o presidente que está gravado aí, está gravado aí a sessão, cochichando com o colega do lado e dando risada. Eu acho que é mais falta de respeito isso aí. Muito obrigado. Próxima vereadora, a vereadora Elisa Aparecida. Também passou. Próximo, o vereador Fernando Pull. Saúdo os colegas vereadores, nosso assessor jurídico, as pessoas aqui presentes que acompanham, assistentes, e também as pessoas que nos assistem via Facebook. Eu queria só fazer um breve comentário. Realmente, na sessão do dia 10, tivemos algumas coisas que foram feitas que realmente os vereadores do PDT entraram com mandato de segurança e conseguiram uma liminar derrubando a eleição das comissões e também a votação dos projetos de lei legislativo. Realmente, lendo melhor o regimento, a gente viu que realmente estava errado, e a gente admite isso. Acredito que isso faz parte. Ninguém sabe tudo, ninguém é perfeito que não possa errar. E, na verdade, a gente seguiu uma linha que vinha sendo feito, até eu peguei as atas anteriores, desde 2018, sempre foi feito assim, eleição das comissões em sessão extraordinária, porque era o entendimento que era a primeira sessão do ano, e realmente a gente viu que isso era um entendimento equivocado, e que a primeira sessão do ano é contada somente a ordinária. A extraordinária é somente para o que foi a convocação. Então, está aí, não foi uma coisa que, na verdade, foi um erro só esse ano, um erro que já aconteceu desde 2018, a gente constatou procurando as atas, mas que está aí, como os vereadores entraram com recurso, a gente pôde entender melhor e assim corrigir.
Então, só queria fazer uma colocação. Eu acho que as divergências, elas acontecem, mas a gente tem que tentar fazer um trabalho para o bem da população. Muitas vezes a gente fica aqui discutindo coisas, puxando para um lado, puxando para o outro, e no fim a gente perde tempo, a gente se estressa, a gente corre por causa de determinadas situações que no fim não levam a nada. Eu acho que a gente tem que se unir, os vereadores, como teve união já nos 2 primeiros anos aí, e tentar pensar em algo interessante para o nosso povo. Como, por exemplo, na última reunião, que até do Poder Legislativo aqui somente eu e o Daltro participamos, do IBGE, onde nos mostraram o resultado do censo, um pré-resultado, mas um resultado que é fidedigno, e que apresentou que a nossa população acima de 60 anos mais que dobrou de 10 anos para cá, do último censo para cá. E isso é bastante preocupante. E eu acho que nós temos que começar a pensar o que nós vamos fazer para tentar dar oportunidade mais para o jovem no nosso município. Porque muitas vezes a população que está ficando é somente a população mais idosa. E alguma coisa a gente vai ter que fazer, ou um planejamento estratégico, ou a longo prazo, não somente dessa administração, mas de outras também, para tentar, então, buscar formas de a gente tentar segurar mais a juventude no nosso município. A gente já percebeu nesse censo que a população diminuiu e aumentou a população idosa. Então, a tendência daqui a 10 anos é diminuir mais ainda a população. E isso é preocupante. Eu acho que nós, como vereadores, independente da nossa coligação, da nossa sigla partidária, a gente tem que começar a pensar mais nesses pontos chaves que vão ser bastante importantes para o futuro do nosso município. Então, seria isso. Meu muito obrigado. Então, passamos agora ao espaço dos líderes de bancada. Bancada do PSB. Bancada do MDB. Bancada do PDT. Bancada do PP. Então, como todos passaram, não havendo nada mais a tratar, agradeço a proteção de Deus, a presença dos senhores vereadores, assistentes, e comunico que a próxima reunião ordinária será realizada no dia 6 de março, às 19 horas, no plenário N. Luiz Galvani, e declaro encerrada a presente reunião ordinária.